Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para nós podermos estar mais uma vez aqui para poder louvar e bendizer o santo nome do Senhor na nossa EBD. Convido você a louvar conosco. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Adore o Senhor aí da sua casa e nós vamos adorá-lo daqui, amém? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. eu quero te ofertar, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei, e eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei, E eu adorarei somente a Ti, Jesus. e eu te louvarei. Te louvarei, E eu te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. 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 Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Hoje, um dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, para vivermos em família, em comunhão, com família, com a igreja e, acima de tudo, com o Senhor. Deus se alegra quando nós nos juntamos, mesmo que à distância, para nós aprendermos juntos da palavra do Senhor. E hoje é um dia em que temos a oportunidade de aprender mais na Escola Bíblica Dominical. Todas as nossas classes, elas estão funcionando. Então, já estão os links apresentados aí para você logo após a abertura da Escola Dominical, você acessar a sua classe ou você escolher. Você que não frequenta e participa da nossa igreja, não é membro da nossa igreja, mas que desejar participar de uma das nossas classes, fique muito à vontade, você é muito bem-vindo na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em 2 João, versículo 4 até o versículo 6. João só tem um capítulo, então do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. A Bíblia como um todo é uma revelação de amor, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu quero te dar algumas razões para a gente poder falar sobre amor. A primeira razão é que amor ele faz parte da própria essência da criação. Quando falamos de amor, nós falamos da essência da criação. Deus, quando cria todas as coisas, Deus cria em amor. E por isso que ele vai falar para a gente, quando vai a criação do ser humano, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade ali em amor, criando o ser humano, criando o primeiro homem que foi Adão. A segunda coisa é que o que nos torna discípulos de Jesus Cristo é o amor. João capítulo 13, versículo 35, ele vai dizer o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então outro ponto importante, razão importante para podermos falar sobre amor, é que o amor, ele é uma marca presente na vida de todos os discípulos de Jesus Cristo. É aquilo que nos valida dentro desse ministério que Deus chama a cada um. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E esses escolhidos recebem uma marca presente nos seus corações deste amor, não um amor humano, mas um amor que vem de Deus. Uma outra razão para falarmos sobre amor é que é o maior mandamento de todos, e aqui o texto é recheado de verdades a respeito deste assunto. Ele vai falar para a gente que é um mandamento que ele recebeu do Pai. Ele vai falar que para viver este novo mandamento, e que este mandamento é o amor, ele vai dizer isso de maneira muito clara, que é o maior de todos os mandamentos. Jesus deixa muito claro para a gente que amar o próximo como a nós mesmos é o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Uma outra razão. A outra razão de nós falarmos sobre amor é que eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos. E a Bíblia fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor vai esfriar. Mateus capítulo 24, versículo 12, vai dizer, o amor se esfriará de quase todos. E a gente precisa falar sobre o amor, para que essa chama incendeie o meu e o seu coração. Nós temos vivido num século onde as pessoas elas têm sido educadas, moldadas a viver em si mesmadas, viver em busca dos seus próprios prazeres, viver em busca dos seus próprios desejos. Mas a palavra de Deus ela nos ensina a vivermos com o olhar voltado para o lado. A Bíblia nos ensina a não vivermos em si mesmados, a não sermos egoístas, a não sermos avarentos, a não sermos egocêntricos, mas a gente viver o amor ao próximo, a olhar para o lado e estender a mão àqueles que precisam. E o texto vai dizer para a gente que o amor se esfriará de quase todos. E a última razão que eu quero trazer para vocês é que assim como o amor dá sentido às coisas, a falta do amor faz com que tudo não tenha sentido.
Assim como o amor dá sentido às coisas, a falta do amor faz tudo não ter sentido. Quem fala sobre esse assunto não sou eu. Quem fala sobre esse assunto é o apóstolo Paulo. Quando ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo 13, ali, não é uma referência à vida matrimonial somente, mas ali uma referência à igreja. Ele vai dizer, olha, se não tiver amor, nada vale, nada adianta. Se não tiver amor, nada tem sentido. E quando falamos em igreja, se não tiver amor na igreja, não tem sentido. A escola bíblica dominical é um gesto de amor. Os professores que se dedicam para poder preparar a aula é um gesto de amor. Os professores que agora, nesse período agora, têm encontrado uma dificuldade muito grande em gravar a aula, é um gesto de amor. As pessoas da nossa igreja que trabalham na multimídia, que trabalham no som, que trabalham no louvor, que saem da sua casa para poder a gente dar continuidade ao culto, isso é gesto de amor. A Junta Diaconal, que tem realizado um trabalho de cestas de legumes e de cesta de alimento, é um amor. E você que tem se engajado nesse projeto, doando cestas básicas, para que essas cestas básicas cheguem até famílias que tanto precisam, que tanto necessitam, é gesto de amor. Mas o maior gesto de amor que nós podemos oferecer a uma pessoa, sabe qual é? É falarmos para essa pessoa a respeito de Jesus Cristo. Porque se nós damos cesta básica, vamos continuar dando. Se nós damos uma cesta de legumes, vamos continuar dando. Uma hora acaba. O arroz acaba. O tema da nossa campanha, a caixa está vazia. E a semana a caixa esvaziou. Nós estamos precisando de mais. Então, se você puder nos ajudar com cesta básica, pode procurar um dos presbíteros, o Junta Diaconal da igreja, que nós estamos precisando para poder oferecer a pessoas que tanto necessitam. Mas uma hora a cesta acaba, a caixa fica vazia. Mas quando nós falamos deste alguém que tem um amor inigualável, e este Jesus Cristo, ele inunda o coração da vida das pessoas, nós estamos investindo para uma eternidade. Não tem presente maior para oferecer para uma pessoa. Não tem gesto de amor maior de um pai para um filho do que ensinar para o filho a palavra de Deus. Não tem um gesto de amor maior de um amigo do que falar da palavra de Deus para este amigo. Porque falar da palavra de Deus é falar de amor. Que Deus possa te dar uma boa aula, um bom aprendizado, que você possa aprender e aprender, mas que isso não fique guardado no seu coração. Que o amor de Deus no seu coração, no meu coração, nos leve a transmitir tudo aquilo que nós vamos aprender àqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Que a gente possa viver o amor, porque Deus nos amou primeiro. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa aula em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, fala o nosso coração nesta manhã, Pai. Usa cada professor, cada professora, para que possam ministrar a Tua palavra, Deus, como um gesto de amor que vem da parte do Senhor aos nossos corações. Que seja uma manhã, Pai, de grande aprendizado e que possamos compartilhar esta palavra a todas as pessoas que nós conhecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa aula, que Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais um domingo para conversarmos um pouquinho sobre a nossa lição de escola dominical. Continuamos ainda afastados uns dos outros em função dessa pandemia, mas Deus sabe o que faz. Deus está no controle e a gente precisa confiar que as coisas vão se ajustar conforme a vontade dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Bom, dando continuidade à nossa escola dominical,
A nossa lição novamente está sendo gravada e espero que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que os irmãos possam ser abençoados com essa lição que a gente vai estar comentando. Essa lição foi uma lição muito boa, eu gostei bastante do tema, um tema bem atual. Na verdade, a nossa revista tem sido de mensagens bastante propícias para o momento que a gente está vivendo, um momento que realmente precisamos da graça de Deus atuando em nossas vidas. Se não for a graça de Deus, muitas vezes a gente pode se desesperar, pode desanimar, mas a gente sabe que é a graça de Deus que nos sustenta. Nós vamos estudar a nossa lição de número 8. Essa lição fala que a graça ela triunfa sobre as nossas precipitações. Nosso texto base está em Juízes 11, de 29 a 40. Mas antes da gente efetivamente entrar na nossa lição, vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele abra o nosso coração, a nossa mente e fale conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor. Ó Deus, independente das situações que temos passado, o Senhor tem nos sustentado, tem sido fiel para conosco e tem nos abençoado, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, nessa manhã que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, possa ter morado em nossas mentes, ó Pai, e que possamos realmente, ó Pai, entendermos aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. E usa, ó Deus, como instrumento do Senhor, que não seja eu que fale, mas que o Senhor use a minha boca para transmitir a Tua mensagem, ó Pai. Abençoa os irmãos, cada um na sua casa, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando-os, ó Pai, e que o Senhor possa, Pai, estar sustentando nesses momentos difíceis que estamos passando, Pai. Tu conheces, ó Pai, o desejo de cada coração. Tu sabes melhor do que nós, ó Pai, que nós necessitamos, ó Pai, pois nós pedimos que a Tua graça, ó Pai, venha abençoar cada um dos irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base está em Juízes 11, 29 a 40, como eu já falei, e nós vamos estar estudando sobre a graça sobre as nossas triunfa sobre as nossas precipitações. E antes da gente efetivamente entrar na nossa lição, vamos conversar um pouquinho a respeito do que é ser precipitado. O que é uma pessoa precipitada? Uma pessoa precipitada normalmente é uma pessoa que age de forma impulsiva, uma pessoa que não reflete muito no que vai agir ou no que vai falar, é uma pessoa que demonstra uma certa imprudência, é uma pessoa que é muito apressada. E o interessante, eu estive pesquisando a respeito da palavra precipitação ou precipitar, e precipitar ele tem origem na palavra precipício. A definição de precipitar é se lançar ou se arrojar de um lugar elevado, ou se arrastar ou se aventurar ou buscar se arrastar em situações perigosas. E o interessante da palavra precipitar, vindo da origem de precipício, porque acho que ninguém em sã consciência deseja estar diante de um precipício e não ter uma solução, não vislumbrar algo que o faça sair daquela posição que não seja simplesmente ter que se atirar de um precipício. E pelo menos o precipício na questão literal. Acho que ninguém em sua consciência quer estar diante de um precipício sem ter para onde fugir. E muitas vezes esse ato de agir sem pensar é como se a gente estivesse se atirando de um precipício. As pessoas muitas vezes elas perdem o melhor de Deus por às vezes não terem um domínio um domínio próprio sobre as suas ações, e às vezes tomarem atitudes muito precipitadas. A precipitação, ela é sem dúvida uma das ações que tomamos que muitas vezes podem fazer com que a gente possa retroceder nas nossas situações de algumas vidas.
das nossas vidas, né? Podem nos trazer frustrações, né? Eu creio que muitas pessoas sofrem hoje, né? Estão frustradas hoje, às vezes profissionalmente, às vezes emocionalmente, por atos ou ações, né? Ou palavras mesmo que foram tomadas de forma precipitadas, né? Pessoas que às vezes se envolveram em um relacionamento sem consultar a Deus para saber se realmente Deus aprovava aquele relacionamento, né? Pessoas que às vezes trocaram de algum emprego ou abriram mão de alguma atividade. Pessoas que às vezes não escolheram bem o curso ao qual foram trabalhar e às vezes se frustraram. Existem várias, inúmeras situações que a precipitação muitas vezes nos atrapalha na vida, vamos assim dizer. Tem muitas pessoas que são precipitadas e muitas vezes muitos cristãos que vivem nessa situação. Pessoas que desejam a Deus, desejam as suas promessas, mas muitas vezes não sabem esperar em Deus. Muitas vezes tomam atitudes muito precipitadas. Provérbios 19:2 diz o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E aí tem um Provérbios também, 29:20, que fala o seguinte: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Os irmãos já pararam para pensar? A palavra de Deus diz que a maior esperança para quem é insensato. Quem que é insensato? A pessoa insensata é aquela pessoa sem noção, né, vamos dizer assim, né? E tem mais esperança para ele do que quem é precipitado. Porque o precipitado, ele tem conhecimento. O que lhe falta é parar para pensar. E a palavra de Deus diz que aquele que é sem noção tem mais esperança do que uma pessoa precipitada. Uma pessoa que às vezes sabe o que fazer, mas não consegue parar para refletir. A precipitação é uma fraqueza humana. Ela leva alguém a ser inconsequente, a realizar ações ou a proferir palavras impensadas. E muitas vezes essas ações trazem consequências que são muito difíceis de serem administradas. Podem causar estragos imensos na vida de quem tomou a ação precipitada, bem também na vida de quem sofreu a ação precipitada. E normalmente essa ação precipitada ela tem que ser corrigida, mas nem sempre isso é possível. Então a gente tem que refletir muito em relação a tomar ações precipitadas. Eu creio que os irmãos devem conhecer alguém que seja precipitado. Eu conheço algumas pessoas precipitadas. Eu creio que os irmãos também devem conhecer pessoas que são precipitadas às vezes no seu agir, ou mesmo às vezes no seu falar. Tem pessoas que às vezes não têm a questão tanto de agir, mas às vezes não param para pensar no que estão dizendo também. Isso também é uma precipitação. E a nossa lição de hoje, a gente vai estudar a respeito de um homem que teve uma atitude precipitada na sua vida. A sua história está registrada lá no livro de Juízes, como é que a gente já falou, nos Juízes os capítulos de 11 e 12, falam a respeito da vida deste homem. Esse homem ele se chama Jefité. Ele foi um dos juízes que Deus levantou em Israel. E interessante que o livro de Juízes ele relata a história de Israel no período pré-monárquico, entre a morte de Josué e a coroação de Saul como rei. Nesse período, o povo de Israel ele era de tempos em tempos oprimido por alguns povos, entre eles os arameus, os moabitas, os filisteus, os cananeus, midianitas e amonitas. Esses povos de tempos em tempos oprimiam os israelitas quando o povo de Israel ele pecava, ele se afastava de Deus. Israel vivia num ciclo nesse período do livro de Juízes em que o povo pecava, aí Deus deixava com que o povo fosse oprimido por outras nações, por outros povos, aí o povo se arrependia, pedia perdão, aí Deus levantava um homem, libertava esse povo,
E aí parecia que o povo esquecia, depois de um tempo, do que Deus tinha feito, caía de novo no pecado, e aí vinha de novo julgamento, arrependimento e libertação. E o Jefité, ele foi levantado nesse período aí do livro de Juízes, foi nesse contexto que Jefité foi levantado para libertar o povo de Deus. Jefité, ele era um homem que era proveniente de uma relação de infidelidade, né? Ele era um filho bastardo, vamos assim dizer. Seu pai teve uma relação com uma mulher prostituta. Jefité, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e pela sua madrasta, né? Quando os seus irmãos cresceram, eles expulsaram Jefité de sua casa, porque eles não queriam que Jefité tivesse parte na herança do pai, né? Eles falaram que ele não era filho da sua mãe, era filho de outra mulher, então que ele não teria direito na parte da herança, quer dizer, a ganância dos seus irmãos, e talvez um pouco do desprezo da sua madrasta, né? Ele foi rejeitado, e rejeitado ele foi para uma terra longe de Gileade, a terra chamada Tobi, e lá ele se juntou com um homem chamado homens levianos, né? Ele começou a andar com más companhias, vamos assim dizer. Em Juízes 11, de 1 a 3, diz o seguinte: era então Jefité, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam, né? Então, Jefité, apesar disso, né, apesar de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, né, pela sua família, ter ido se juntar com homens levianos, Jefité, ele tinha uma habilidade, né? Jefité era um homem que tinha liderança, era um homem que sabia administrar, era um guerreiro, apesar de estar fazendo coisas erradas, mas ele tinha essa característica, e isso fez com que os anciãos de Gileade, na época, fossem buscá-lo para que ele viesse a liderar o povo contra os amonitas. Os amonitas eram um povo que estava pressionando Israel para que Israel devolvesse terras que supostamente tinham sido tomada deles há tempos atrás. Havia 18 anos que esse povo vinha pressionando Israel para a guerra, e nesse período o povo o ameaçava muito a Israel, e então os anciãos foram atrás de Jefité porque sabiam que ele era um homem que tinha liderança, era um guerreiro, né? E chamou Jefité para que viesse ser chefe deles e os liderasse contra os amonitas ou contra Amon. Em Juízes 11, 4, 6 fala a respeito dessa situação, né? Ele diz: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité da terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Em Juízes 11, 11 diz o seguinte: então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então Jefité tinha sido abandonado pela sua família, tinha se juntado a homens maus, mas aí os anciãos, no período de temor dos amonitas, foram lá e chamaram Jefité para se tornar líder sobre eles, e Jefité aceitou a ser líder sobre o povo e veio a lutar contra os amonitas. Mas Jefité, ele era apesar de estar distante da sua família e tudo, Jefité, ele era um homem que temia ao Senhor. Ele temia tanto que ele revelou que ele temia ao Senhor, que ele sabia que ele só teria vitória se Deus estivesse com ele.
né? Ele sabia que se Deus não estivesse com ele não obteria vitória. E aí em Juízes 11:9, o que Jefité fez? Jefité fez o seguinte, Juízes 11:9. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Quer dizer, Jefité perguntou aos anciãos se eles tornassem a levar ele para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregasse os amonitas a Jefité. Aí o que ele queria ser também? Ele queria ser chefe, ele queria ser o cabeça em Gileade. E aí os anciãos aceitaram. Mas Jefité entendia que ele só teria vitória se o Senhor estivesse com ele. E Deus concedeu a vitória a Jefité. E o seu exército triunfou sobre Amon. E a derrota de Amon foi uma derrota muito grande. Em Juízes 11, 32 a 33 diz o seguinte: assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Deus concedeu a vitória a Jefité, e não foi uma vitóriazinha, foi uma vitória muito grande. O texto diz que e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Por que eu quis fazer esse contexto, a respeito da vida de Jefité, antes de entrar efetivamente na nossa lição? Porque a gente conseguiu perceber como que Deus usou a vida de Jefité. Jefité foi um homem, um rapaz, vamos dizer assim, renegado pela sua família, passou a andar com más companhias, mas Deus foi lá e o levantou para que salvasse Israel dos amonitas. Então, até aqui, a história foi uma história bonita, de glória, de vitória. Só que em meio a essa história, há uma parte muito dramática, que é fruto e resultado de uma atitude muito precipitada. O texto básico, que é o nosso texto da lição, está em Juízes 11, de 29 a 40. Eu vou ler, e aí os irmãos acompanhem. Quem quiser acompanhar, Juízes 11, de 29 a 40, a gente vai falar a respeito, efetivamente agora, de que atitude Jefité teve e que trouxe algo dramático na sua vida. Bom, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e este, atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. E fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Então os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, que foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro, com adufes e com danças. E era ela a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos,
os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e a deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel e das filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Bom, antes da gente falar a respeito da consequência do voto de Jefité, é interessante a gente abordar a questão de que se Jefité sacrificou sua filha em holocausto ou não. Eu vou falar a respeito de 2 correntes que existem, e aí os irmãos cheguem às suas conclusões, porque aí seria uma outra aula, e aí se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar ao pastor Jonatas, o pastor o Michel, então os irmãos fiquem à vontade de questionarem a eles, Mas eu acho interessante a gente olhar um pouquinho a respeito dessas duas posições, essas 2 correntes, e aí os irmãos depois podem estudar com um pouco mais de intensidade. Isso não vai influenciar muito na nossa lição, mas é interessante a gente comentar, porque quando falar Jefité matou a sua filha em holocausto, às vezes as pessoas falam assim: Jefité matou a filha ou não matou a filha? Então existem 2 correntes. Vou falar rapidinho sobre elas, A primeira corrente entende que realmente Jefité sacrificou a filha, Por quê? Porque ele fala que ele daria em holocausto. E o holocausto consistia em matar e queimar normalmente animais, Os pagãos não, os pagãos eles matavam e queimavam até os seus próprios filhos. E ele havia feito um voto no versículo 30 e 31, dizendo que se Deus lhe desse a vitória contra Amon, ele ofereceria em holocausto quem primeiro saísse da porta de sua casa e viesse ao seu encontro. E a Bíblia fala que um voto a Deus ele deve ser cumprido. Lá em Deuteronômio 23, 21 e 22 diz o seguinte: quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Quer dizer, se você faz um voto, você tem que cumprir. Se você não cumprir, existe um pecado em você. Mas não diz que você tem que fazer voto. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, quer dizer, se você não faz o voto, não há pecado em ti. E em Eclesiastes 5, 4 e 5 diz o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, os que defendem essa linha que Jefté efetivamente sacrificou a filha dele, eles dizem o seguinte, que Deus não solicitou que Jefté fizesse um voto, e já que ele fez, ele deveria cumprir. Então essa é a linha que eles entendem, e entendem que o holocausto é queimar e sacrificar. Não vou entrar muito em detalhes, mas é uma linha que segue esse tipo de pensamento. A outra linha de pensamento defende que Jefté não sacrificou a sua filha, e sim ele a consagrou ao Senhor. E aí eles pegam por base que ela pediu ao pai para chorar sua virgindade durante 2 meses. Quer dizer, uma pessoa que fosse morrer não ia pedir para chorar virgindade durante 2 meses, E conforme é relatado nos versículos 37 e 38. E também argumentam que uma possível opção da tradução de holocausto no hebraico, que pode significar, não sempre significa sacrifício sangrento, mas a palavra hebraica, segundo essa linha de pensamento, holocausto também pode significar total dedicação, E eles utilizam isso entendendo-se que Deus ele não aceita sacrifício humano, realmente Deus ele não aceita o sacrifício humano. Pegam por base também o texto em que Paulo diz: sacrifício agradável ao Senhor é o coração contrito,
Então, e outra questão que eles abordam é que Jefité ele fez o voto após o Espírito de Deus ter vindo sobre ele, como diz lá no versículo 29, que o Espírito de Deus veio sobre Jefité. E ele não poderia fazer um voto, né, de holocausto, de sacrifício humano, sendo que o Espírito de Deus estaria sobre a sua vida, né? Em Deuteronômio 12:31 diz o seguinte, dizendo que Deus não aceita sacrifício humano. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo é abominável ao Senhor, e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. É Deus falando ao povo que ele não aceita o que os povos pagãos faziam, né, que eram queimar os seus filhos e suas filhas aos deuses. Deuteronômio 18:10 também diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. E mais um texto em relação a que Deus não aceita o sacrifício humano está em Levítico 20, versículo 2, que diz: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der aos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Quer dizer, Moloque aceitava sacrifício de crianças, né? Então Deus diz que aquele que tiver em Israel, sendo filho de Israel, sendo estrangeiro, tiver peregrinando para Israel e vier oferecer sacrifício de filhos a Moloque, esse será morto, né? Ele será apedrejado. Então, independente da versão com a qual o irmão venha concordar ou não, né, qual a linha de pensamento que o irmão venha a entender como a correta, vamos assim dizer, né, em ambas as consequências dessa atitude precipitada, desse voto precipitado, elas não foram boas, né? Jefté foi muito precipitado quando ele chegou e disse assim: quem primeiro vier quem vier da porta da minha casa e sair ao meu encontro, né? Ele não parou para pensar, né? Quem é que poderia vir? Ele não ponderou, né, em nenhum momento nas consequências, né? Quem está dentro da minha casa? Quem é que pode sair? Acho que ele não pensou: minha filha ela pode ser uma das pessoas que vão sair dali, né? Então, independente de se ela foi sacrificada, ou independente que se ela foi prometida a Deus como um sacrifício vivo, e aí se absteve de se casar, né, e permaneceu virgem, né, em ambas as situações trouxe uma consequência desastrosa na vida de Jefité, né? A questão de se ele tivesse sacrificado a vida da sua filha, ele ia perder a filha, e além disso ia cometer um pecado contra Deus, porque Deus proibia o sacrifício humano, né? E se ele consagrou a sua filha, né, ele também sofreu, porque naquela época, né, era muito importante a questão da descendência, né, de ter uma linhagem familiar. E ela, como filha única, né, ele não tinha nem outro filho nem outra filha, a linhagem de Jefté ia acabar ali, né? E isso realmente naquela época era algo muito muito vergonhoso, vamos assim dizer, né? Hoje, na nossa época, as pessoas às vezes nem querem ter filhos, mas naquela época era muito vergonhoso, a pessoa queria ter uma descendência, isso era importante. Então, a atitude de Jefté foi precipitada e trouxe essa consequência na sua vida, né? Independente da forma, isso que eu quis dizer, comentei com os irmãos, independente da forma de que esse voto foi cumprido, sendo sacrifício ou sendo simplesmente uma dedicação, em ambas as situações trouxe coisas ruins para a vida de Jefté, né? Mas Jefté ele cumpriu o voto a Deus, né? E eu imagino que somente a graça de Deus que o fez superar os resultados dessas precipitações. Se a graça de Deus não age sobre as nossas vidas, em atitudes que a gente toma impensadamente, eu acho que a gente não tem estrutura para se sustentar, como Jefté não teria estrutura
se não fosse a graça de Deus agindo sobre a vida dele. E aí a gente pode aprender com Jefité o seguinte: a graça de Deus, ela triunfa sobre a marginalidade de Jefité. Esse foi o primeiro ponto a respeito de como a graça de Deus agiu na vida de Jefité. Jefité, ele saiu de um homem fruto de um relacionamento pecaminoso, rejeitado por sua família, de más amizades, à margem da sociedade, para se tornar um líder de Israel, para lutar e derrotar os amonitas. Deus mostrou através da vida de Jefité que a vocação não é humana, mas ela é divina. Deus escolhe por sua graça pessoas que aparentemente não são dignas de serem consideradas líderes do seu próprio povo. Deus redimiu o passado lastimável de Jefité. Jefité devia ter um passado cheio de traumas, manchas. Imagina uma pessoa rejeitada pela sua família, uma pessoa que a mãe, imagino que o abandonou, que o pai não o defendeu, que foi humilhado pelos seus irmãos, talvez maltratado pela sua madrasta, um homem que possivelmente teria um futuro obscuro, devastador, e Deus vai lá, pega esse homem e torna líder de Israel. Deus sempre esteve atuando na vida de Jefité, esteve sempre presente, mesmo naqueles momentos que parecia que ele estivesse sendo esquecido. Às vezes a gente pode estar passando por algum momento que a gente acha assim: poxa, Deus esqueceu de mim, Deus está distante. Mas Jefité é a prova que Deus não nos abandona. Deus estava sempre atuando e agindo na vida de Jefité. Em momento algum, Deus se esqueceu de Jefité. A graça do Senhor triunfou na vida de Jefité e o tornou um dos principais juízes. E também Jefité foi citado como um dos heróis da fé. Se a gente pegar lá em Hebreus 11:32, diz o seguinte: e o que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quer dizer, Jefité é um homem que tinha tudo para dar errado, e Deus agiu através da sua graça, porque somente a graça de Deus é que poderia levar Jefité à posição em qual ele chegou, e ser lembrado na galeria da fé, ao lado de homens como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ao lado de Samuel, de Sansão. A graça de Deus nos mostra como é que ela age na vida de uma pessoa como Jefité. E o que eu acho mais interessante nos estudos que nós temos feito sobre a graça é que a gente começa a ver que pessoas comuns, pessoas simples, que às vezes não poderiam ter nada aos nossos olhos, se nós fôssemos escolher uma pessoa, talvez a gente nunca pensaria em Jefité. E é assim que Deus age. É assim que Deus age nas nossas vidas. Às vezes a gente pode estar achando que a gente não é nada, que a gente não pode nada. Realmente a gente não pode nada. Mas se a graça de Deus agir nas nossas vidas, aí nós podemos aquilo que Deus quer que nós consigamos. E outro ponto que a história de Jefité nos ensina é que a graça de Deus triunfou sobre as escolhas erradas de Jefité. Jefité fez um voto tolo, fez um voto impensado, um voto inconsequente, um voto que condenou a sua família a ficar sem descendentes. Mas independente disso, Jefté foi lembrado entre os heróis da fé. Ele foi comparado a grandes homens, como a gente já falou. Samuel, em seu discurso às tribos de Israel, ele menciona Jefité como um dos que mantiveram Israel a salvo. Em 1 Samuel 12, de 9 a 11, diz o seguinte: porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos reis de Moabe, que pelejaram contra eles, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, e deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefité,
e a Samuel, e os livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitasse em segurança. Quer dizer, quando Samuel foi falar ao povo, na época que o povo estava tendo Saul como rei, né, e Samuel estava saindo abdicando, né, vamos dizer assim, da sua função, em função de agora Israel querer um rei como os outros povos. E aí Samuel cita no seu discurso aqueles que mantiveram Israel a salvo, e entre esses estava Jefité. Né? E não há dúvida também que para o povo de Israel, Jefté se tornou um exemplo de como é que Deus resgata pessoas do poder do pecado e do domínio de suas fraquezas e torna eles grandes homens. Né? É a graça de Deus. Não é pelo que nós queremos, pelo que nós fazemos, mas é a graça de Deus. Jefité é um homem que teve atitudes precipitadas na sua vida, mas que Deus o usou de maneira poderosa. Da forma como Deus usou Jefité, Ele pode usar a sua vida. Né? A gente vive hoje, né, concluindo a nossa lição, a gente está vivendo hoje dias muito difíceis. Né? Muitas vezes nós somos tentados a agir precipitadamente em meio às nossas emoções, às vezes tomar atitude sem refletir, mas nós devemos descansar no Senhor. Nós temos que pedir orientação a Deus em todas as nossas decisões, a mais simples que seja. Nós temos que saber pedir a Deus orientação e não agirmos de forma precipitada. Lembrarmos que tudo tem um tempo determinado. Né? Tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo. Não precisamos nos precipitar nas ações, não precisamos nos precipitar nas palavras, porque tudo tem o seu tempo e tudo está sob o controle do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, que realmente a gente possa colocar as nossas escolhas debaixo da graça de Deus, porque é através da graça de Deus é que a gente vai conseguir triunfar sobre tudo e qualquer coisa. Que Deus nos abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa ter um dia hoje abençoado junto com a sua família e que Deus possa estar te sustentando, possa estar agindo de forma poderosa, né, que as suas ansiedades, que tudo aquilo que você precisa, que realmente você possa colocar diante de Deus, porque Ele é o seu verdadeiro amigo. É Ele que sabe, é Ele quem te conhece melhor do que você mesmo e sabe do que você precisa. A gente precisa confiar em Deus e saber que Deus está no controle e que a sua graça nos basta. Independente da situação que a gente está passando, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos satisfaz. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar e que em breve a gente possa estar se encontrando para podermos estar nos abraçando, podemos estar tendo aquela aula mais participativa, mas que nesses momentos que a gente está tendo essa aula praticamente monocrática, vamos assim dizer, que Deus possa falar ao seu coração como tem falado ao meu coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.